temos aqui um tema comum a várias áreas, principalmente geografia e química, né? Então a gente vai falar sobre problemas ambientais. Despenca no Enem, gente. É geografia, é química, é biologia, é questão de física. O Enem todo tem uma palavra-chave que é muito questionada no Brasil hoje, 2019, sustentabilidade. O problema ambiental está mais relacionado à questão do homem, né? O homem que é o animal que sobrevive basicamente dessa exploração da natureza e da transformação da natureza. É isso que nos fez diferenciar dos demais animais da superfície da Terra. É isso que nos fez chegar a uma população de quase 8 bilhões de habitantes. É ter essa capacidade, que até Darwin dizia, de adaptação. E quando a gente não tem essa capacidade biológica da adaptação, a gente improvisa. E esta improvisação vem sendo acelerada principalmente após a Revolução Industrial, não é isso? Isso mesmo, é importante muito a gente, antes de começar a distinguir o assunto aí, ver alguns conceitos importantes, né? A geografia trata, por exemplo, sobre a tal do determinismo geográfico e do possibilismo geográfico. O determinismo fala que a natureza ela influencia o homem, né? E o homem, então, ele vai agir de acordo com o que manda a natureza. Isso numa sociedade menos tecnológica, mais atrasada. Porém, recentemente, eu falo pós-revolução industrial, o homem tem ampliado bastante sua capacidade de modificar a natureza. E aí entra um outro conceito chamado possibilismo geográfico. Então, o determinismo fala que a natureza influencia o homem, o possibilismo fala que o homem altera a natureza, né? Fazendo um buraco no meio da montanha, né? Construindo uma ilha artificial em formato de paineira, ou então, por exemplo, colocando neve, né, no meio do deserto. Então, o homem consegue, de acordo com a tecnologia, modificar a natureza. E essa capacidade de transformação de modificação aumentou bastante nos últimos anos. E como a relação do homem com a natureza é uma relação egoísta, antropocêntrica, quanto maior aumentou o progresso do homem, mais aumentou também a destruição da natureza, né? E isso se tornou aí um fato importante, porque os estudos científicos mostram que as alterações que o homem provoca na natureza estão se tornando cada vez mais definitivas, né? Então, o problema ambiental é causado pelo homem, as causas são conhecidas. Se cessassem as causas, cessariam as consequências. Porém, o que eu percebo é que o homem tem aumentado bastante isso. Infelizmente, né, nos dias de hoje, você tem o obscurantismo científico, né, que quer negar tudo quanto é problema ambiental em nome de teorias da conspiração. Essa parte que o Lobão falou aí, ela é muito cobrada no Enem como competência, né? Saber identificar e saber definir as contextualizações. Como o Lobão colocou, o determinismo foi quando nasceu a geografia. Lobão, acho que eu sou o mais velho aqui da sala hoje, não sei porquê, mas eu sou... Então, na época que eu dei aula para a Cora Coralina, a geografia era uma ciência da natureza, hoje ela vem nas ciências humanas. Então, determinismo é isso. Frederick Hatzel, que é o pai da corrente, é o pai da geografia, né, que oficializou a geografia como ciência, nasceu como essa corrente determinista. A casa, o lema dele era: a casa é mais importante do que o morador. Ou seja, naquela época era mais importante estudar a natureza do que o homem. Hoje, a geografia é uma ciência social, tanto que ela vem no caderno de ciências humanas. Já lá no final do século XIX, início do século XX, Paul Vidal de Lablache começa a modificar a geografia para transformar-se numa sua ciência social, onde ele diz que
o morador é mais importante estudar o morador, ou seja, é mais importante estudar o homem do que estudar a casa, do que estudar a terra. Então, a geografia acabou se misturando isso como sendo uma ciência que estuda o espaço, ou seja, ela estuda o espaço e ela estuda espaço, a superfície da terra, né? E ela estuda as transformações que nesse espaço ocorrem. E essas transformações são feitas pelo homem, né? Então, o que a gente está vendo? Nessa necessidade de transformar o espaço, a gente sai do espaço natural para o espaço geográfico ou espaço antrópico. Aí entra problemas ambientais ou poluição. É a degradação de quaisquer um dos elementos que compõem o espaço, químicos, físicos ou biológicos. Mas essa degradação, ela está principalmente ligada à diminuição da qualidade de vida do homem. Como a geografia é uma ciência humana, a gente se preocupa com a natureza, principalmente quando afeta o homem, quando surgem as doenças, quando diminui a qualidade de vida, quando gera fome, quando tem uma poluição ligado à questão humana. Não que a poluição seja só problema do homem, é problema... por exemplo, a última erupção do Krakatoa mandou quase tanta enxofre para a atmosfera, né, do que mais de 100 anos de revolução industrial. Então, a natureza consegue, sim, né, mudar a casa e alterar e assim por diante. Nós passamos por várias glaciações, várias extinções em massa, porém, está acontecendo a primeira vez na história que um ser vivo do planeta está causando a sua própria destruição, né, através aí de alterações, especialmente no que tange a chamada atmosfera. Como indicação para vocês, a gente tem um vídeo no canal, né, Teoria de Gaia, que trata a Terra como um ser vivo, e lá vocês vão ver exatamente o que essa teoria afirma, né, como é que essas alterações estão atingindo o nosso planeta. Essa ideia de sustentabilidade, que é uma ideia relativamente nova, ela contrapõe com, antes da ideia de ser sustentável, o Rocha pode falar, que somente surgiu nos grandes países dos Estados Unidos, que era impossível evoluir sem degradar o meio ambiente. Isso é uma ideia que difundiu para todos os países que queriam industrializar após a Revolução Industrial. Então, durante muitos anos, essa degradação ela se tornou como objetivo. Não, se eu quero construir indústrias, é impossível eu não desmontar, é impossível não secar um rio, é impossível não fazer uma barragem. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela veio porque o homem começou a fazer certas situações, como o Norman falou, só que agora existem alguns processos irreversíveis. Né? A natureza está chegando num ponto, por exemplo, a gente vai ver agora sobre a camada de ozônio. Que o buraco que tem lá e nós vamos ver como que comporta, já é um processo reversível. Não tem como mais recuperar. Foram 5 décadas de liberação de gases que quebra essa camada de ozônio, e quando eles foram ver, é impossível. Não existe nenhuma tecnologia. Vocês viram que a China voltou também a usar, né? Eu reportagem essa semana que a China voltou a usar de maneira escondida o CFC. Esse movimento, né, ambientalista, né, de luta pela preservação, ele teve como inspiração máxima, né, quando o homem foi para o espaço e de longe observou a Terra, né, e deu aquela frase: a Terra é azul. A partir desse momento aí o pessoal ficou apaixonado pelo planeta, e essa paixão fez com que eles lutassem para que a destruição fosse cada vez menor. Então, essa visão da Terra, né, a distância do espaço, causou um sentimento, né, de amor à nossa Terra, amor ao nosso planeta muito grande, e a partir daí, né, os movimentos ambientalistas ganharam muita força com essa visão. Estamos falando também de 50 anos quando foi para a Lua, né? Então, essa corrida espacial da Guerra Fria gerou também um susto com a destruição ambiental e catapultou os movimentos ambientalistas. Só para organizar o pensamento de vocês, então, olha aqui. A consciência ambiental ela vai surgir primeiramente na Europa, né? Porque foi o continente que recebeu a Revolução Industrial, lá, que deu início à Revolução Industrial.
No século XIX já havia chuva ácida na Europa, em Londres, por causa da intensa industrialização. A qualidade de vida baixou muito. Então ali a gente vai ter um breve histórico da consciência ambiental. Na Europa nasceu a consciência ambiental, mas o homem só foi se preocupar com a questão ambiental, como o Lobão colocou aqui, pós Segunda Guerra Mundial. Só em 1972 nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Foi em Estocolmo, na Suécia. E naquele momento o Brasil vivia um governo militar. O Brasil participou da Estocolmo de 72, mas qual foi o posicionamento do Brasil naquele momento? Desenvolvimentismo a qualquer custo. A ideia de que não existe, o preço que se paga pelo progresso é poluição. Então a gente tinha que optar entre poluição ou progresso. Logicamente, naquela época o governo oficialmente liderou poluição e progresso ou atraso preservando. Liderou a linha de pensamento pelo progresso. Então naquele momento a gente vai ver que no Brasil não tinha desenvolvido essa consciência ambiental, né? Nem oficialmente, nem extraoficialmente. A segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi em 92, no Rio de Janeiro, esta sim trouxe a ideia de sustentabilidade, que é a chave para o Enem, a ideia para o Enem. Vocês vão procurar nessas questões ambientais, no Enem, que pedem solução para tal problema que ela apresenta, uma solução que seja viável economicamente. O que é sustentabilidade? É a ideia de que eu posso explorar o meio ambiente e ao mesmo tempo explorar economicamente o meio ambiente e ao mesmo tempo gerar emprego, gerar divisas e garantir que as gerações futuras possam usufruir desse espaço natural. Para que haja essa exploração, ela tem que ser uma exploração racional, então, ou seja, tem que ser planejada. Eu não posso simplesmente proibir a caça no espaço natural se o homem está passando fome. Eu tenho que gerar emprego, eu tenho que melhorar a qualidade de vida, eu tenho que erradicar a fome. Então vem equilíbrio. A terceira Conferência Mundial do Meio Ambiente também foi no Brasil, e essa já foi em 2012, Rio+20. Esta já teve o nome de Conferência Mundial da Desenvolvimento Sustentável. No meio das duas teve Joanesburgo 2002. Isso. Então, por isso que a gente tem que falar da ideia de sustentabilidade. A ideia de que é impossível ter progresso sem poluição é uma ideia atrasadíssima, defendida ao jeito que quer fazer campanha política para ver. Mas o que a gente vê, o posicionamento oficial muitas vezes hoje é isso, de que ou a gente tem que afrouxar as leis ambientais para poder ter capital. Essa é uma ideia, gente, dos anos 70 e do Brasil.